beleza? Então vamos lá. Então boa noite oficialmente agora que estamos gravando. Assim, esse módulo que começou semana passada, minha cadeira tá rangendo pra caramba de tanto uso. Esse módulo que a gente começou na semana passada, que é o módulo de programação para história, mas aqui eu tô pensando para as humanidades como um todo, apesar da maioria dos alunos ser do curso de história, né? É, é um módulo muito desafiador para mim, não só para vocês, eu imagino que seja muito difícil também para vocês, né? Deixa eu aumentar essa luz aqui. Porque com certeza é um tema que vocês nunca viram assim. Ou se viram, viram assim, programas sobre, ou a gente mesmo conversando aqui na aula. Se alguém já tiver alguma experiência com programação, assim, seria muito legal saber. É, mesmo entre os ouvintes também, seria bacana a gente ter noção disso. Eu imagino que, no geral, inclusive por conhecer parte dos alunos, né? E pelo que a gente já conversou ao longo do curso, eu sei que esse é um tema muito novo e um tema bastante desafiador. Não, aí por que eu disse que é desafiador para mim? Porque também é muito difícil dar aula sobre isso, né? Eu não sou um programador, eu não sou formado nisso. A minha formação é em história igual a de vocês, né? É, beleza. Eu também, eu acho que hoje eu faço passando um pouquinho do básico pro intermediário, talvez. Em algumas áreas eu acabo tendo um pouco mais de conhecimento. Mas a minha ideia de botar isso no curso de história, sobretudo, era que a gente pudesse aqui nesse espaço, que é um espaço acadêmico, pensar a partir dos nossos desafios teóricos também, das nossas preocupações acadêmicas e políticas, é, como que não, como que essas ferramentas mais complexas, né, podem ser usadas ou como elas interferem diretamente na constituição da pesquisa histórica, da formação, da produção do conhecimento e mais. O que a gente pode fazer com isso? Né? Tenho visto cada vez mais debates sobre isso, porém, boa parte desses debates ainda são debates é, teóricos que não aprofundam muitas vezes o conhecimento sobre linguagens de programação no geral. Então eu queria também colocar aqui essa oportunidade da gente debater ou aprender primeiramente o que é, como funciona, onde a gente pode usar e debater também como isso impacta na produção do conhecimento, no nosso caso, sobretudo conhecimento histórico, mas das humanidades como um todo. Eu percebo que, no geral, a gente continua tendo uma postura que sempre fica em dois polos, a gente já conversou disso em algum momento do curso, entre o medo e a aversão às tecnologias na área das humanas, mas sobretudo em história, ou uma postura também muito da tecnologia como a salvação da nossa área. E eu não acho que seja nenhuma nem outra, né? A gente precisa, na verdade, sofisticar essa reflexão e também o uso dessas ferramentas. Então, a ideia desse módulo, a gente vai ter 3 aulas sobre isso, né? 3 aulas nesse modelo chamado Live Coding. Eu vou ficar tentando codificar aqui, criar códigos ao vivo com vocês, então eu vou errar também, eu vou procurar respostas de coisas que eu não sei junto com vocês aqui, porque eu acho que é importante vocês terem uma noção de qual é o funcionamento de uma linguagem de programação e, mais do que isso, o que a gente pode fazer com isso e que possibilidades a gente tem, né? E quais suas limitações também. Eu tenho visto muita coisa bacana acontecer em universidades que têm mais recurso, né? Obviamente, as universidades europeias, se a gente pensar principalmente na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, também tem uma tradição grande na França e muito nos Estados Unidos, né? Mas, sobretudo, nos Estados Unidos também tem uma grande tradição de história pública digital,
né? Debate também sobre museu, etc., sobre ensino na era digital, com ferramentas digitais. Então, há um histórico que a gente também não pode negar e esquecer de produção que debate ferramentas, métodos e questões diretamente ligadas às tecnologias digitais na área da história e das humanidades. Isso não é uma novidade em si, né? Você já tem um debate, pelo menos aí, de história digital em si, com esse termo, né? Desde a virada da década de 90 para os anos 2000, né? Então já vão pelo menos 20 anos. Porém, a gente tem essa grande dificuldade fora dos grandes centros de pautar esse debate, participar desse debate e produzir as nossas ferramentas e interferir na produção desses métodos por falta de recurso, por falta de não só de recurso e de estrutura das universidades, da pesquisa, mas também por uma carência da nossa própria formação. Então eu tenho tentado colocar isso também na nossa área para que a gente possa, com os nossos referenciais teóricos, e que para isso a Unilab é muito importante, com esses referenciais teóricos, participar da produção de conhecimento nessas áreas, né? Dito isso, eu sei da dificuldade e aqui a ideia não é ninguém sair formado em programador, até porque a gente vai ter aí um módulo que tem aquela primeira, a semana passada com atividades assíncronas, né, vídeos de apoio e tal, e mais 3 encontros que vão dar em torno de 10 horas mais ou menos. Então é uma carga horária pequena, mas aqui é mais a ideia de iniciar uma pesquisa, uma reflexão mais cuidadosa sobre isso e para quem tiver interesse avançar nos estudos, né? Eu tenho muita intenção de fazer um curso de extensão ainda no próximo semestre, especificamente de Python, então aí fazer uma carga horária um pouco maior, talvez de 20 horas ou um pouco mais, com essa temática e aí já pensando em alguns problemas específicos da pesquisa dos alunos, etc. Tá bom? Essa é a ideia desse curso aqui. Então, eu montei uma apresentação que eu coloquei online, tá no site da disciplina. É, deixa eu achar ela aqui entre as minhas tantas abas. Tá aqui, né? Então, esse é o material para hoje. E eu acho, não só para hoje e para a semana que vem também tem muita coisa aqui. Eu não vou dar conta de tudo hoje. Mas antes de entrar nisso de fato, eu queria até que a gente falasse um pouco sobre a questão da instalação do Python e da instalação do Visual Studio Code, que é o programa que eu escolhi, é o que eu uso para a gente desenvolver os códigos, tá bom? Então eu acho que a primeira parte aqui agora, essa primeira aqui meia hora talvez, para a gente conversar sobre isso. Primeiro, vocês conseguiram instalar o Python? Eu sei da dificuldade que é, principalmente que a gente, nesse caso, vai precisar do computador e não vai dar para ser no celular, né? E aí eu preciso saber disso de vocês, assim, vocês conseguiram instalar o Python ou não? Eu preciso passar aqui por isso ou não, né? Eu preciso saber o que que vocês, em que pé vocês estão nisso. Não conseguiu instalar, eu não estou conseguindo ler o chat. O Eric, Oi, Sandra. no computador, eu digitei pelo aplicativo, aí apareceu o Python 3.0. E aí eu peguei e baixei. Só que depois que eu baixei, apareceu aquela telinha preta e tem o nome Python 3.10.2 Uhum. e tem no máximo 2 frases em inglês e o cursor piscando. Pronto, Só tá isso. instalado. Hum. Tá instalado. A Marjorie não conseguiu, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mostrar aqui, porque o meu é Linux, né? É, mas de qualquer jeito eu consigo mostrar para vocês aqui. Deixa
eu ver o que que eu vou pesquisar aqui para ver. Eu vou botar o Python. Aqui se eu só pesquisei Python. Tá aparecendo isso aí para vocês? Tá, né? Na primeira vez eu fiz assim, Tá. só que ele estava todo em inglês. Aí eu fui na lupa do computador, na, na loja da Microsoft e Uhum. digitei. Aí Também. apareceu, aí eu fui lá e baixei. Também dá por ali. Se você instalou e ele tá ali, beleza. Esse jeito aqui que eu vou mostrar, ó, é assim também, ó. Eu pesquisei no Google por Python, tem aqui o primeiro é o site oficial e aqui tem a opção de downloads, né? Eu vou até entrar no principal. É, E aí tem aqui, ó, download. E aí você escolhe qual que você quer, né? Então, no meu caso seria Linux, mas aqui eu vou clicar em Windows. Ele tem essas opções. O ideal é baixar o 3.10 mesmo, o ponto 2 é a última versão. Mas o meu computador mesmo está instalado a versão 3.9.7, que é uma que eu já uso há algum tempo. Vocês podem ver que tem várias opções de Python para instalar. Mas é isso, é clicar nessa primeira, ele vai baixar e depois de baixar vocês vão seguir os passos para instalação. Eu coloquei o vídeo lá do Gustavo Guanabara explicando o passo a passo, né? Tem lá, é importante clicar numa opçãozinha que ele dá para incluir o Python é, no path, né? No caminho da, do seu computador. Então, tem esse tipo de detalhe ali que seria importante seguir. Por isso que eu botei o vídeo do Guanabara. Mas basicamente tem na loja da Microsoft e tem no por esse caminho que eu mostrei aqui de vir procurar por Python, ir em download, escolher qual é o seu sistema operacional, se é Mac, se é Windows, se é Linux, né, que tem as outras plataformas, para vocês poderem É porque falar, no falar. vídeo que o senhor colocou, tem falando que nos outros programas praticamente já vem pré-instalado. Já em alguns Windows diz que não vem. Acho que é o Windows 7 que não vem. Mas mesmo assim, digitando pela loja, apareceu. Mas eu segui esse caminho aí que tem no vídeo também. Aham. Fala, Sandila. Professor, licença, a colega Marjorie colocou no chat que ela não está conseguindo baixar porque apareceu para comprar. Para comprar, Ela falou assim, eu não consegui baixar ele, aparece para mim para comprar. o Python, se seguir, o que acontece? Se a gente seguir esse caminho aqui, não tem nada para comprar. O Python é uma. Então vamos começar, né? O que que é o Python? Assim como outras linguagens de programação, o Python é uma espécie de intermediário entre o usuário, entre a gente e o computador, né? O Python ele vai ser uma linguagem de programação, ou seja, ele vai ser uma forma de traduzir o que a gente quer para o computador entender. Então, se eu quero que o computador faça uma ação, eu tenho que passar informações para esse computador, eu tenho que passar um comando para o computador executar uma ação. As linguagens de programação, elas são linguagens que são capazes, né, do ser humano entender e passar os comandos e ela vai interpretar isso para o computador. Porque se a gente voltar nas nossas aulas lá do início, o computador só entende 0 e 1, né? Ele só entende a linguagem binária. Então, para a gente passar um comando para o computador, a gente teria que passar um comando falando 001 11000. Isso é impossível de um ser humano escrever. Então, o que que são as linguagens de programação? São espécies de intermediários, de tradutores, de fazer o meio de campo entre a linguagem humana e a linguagem do computador. O Python é uma dessas. Eu vou tentar justificar hoje por que eu escolhi o Python, mas é uma dessas. E ela
ela é gratuita, ela não é cobrada em nenhum lugar. Se a Apple Store, não é, desculpa, a loja da Microsoft está cobrando, deve ser um outro aplicativo que não é isso. O jeito mais fácil e mais eficiente de fazer é esse aqui. Aí no site do Python e clicar em download. Se a gente for no início aqui, ó, ele mesmo já vai dar aqui, ó, downloads, tá vendo? E aí tem aqui download Python 3.10. Ele já vai reconhecer o seu sistema operacional, ele já vai ver que se é Linux ou não, ou Windows ou Mac, e vai dizer para você baixar a versão mais recente. Você baixa e clica, você executa, é um executável, é muito mais simples até do que parece. Qual é a grande questão? O ideal é seguir os passos do vídeo, porque no vídeo ele tem ali, marca umas opçõezinhas na instalação que ajudam a vocês, tá bom? Mas se acontece o que a Sandra falou, de abrir lá o PowerShell, né? Eu vou falar disso daqui a pouco. E você escreve Python e ele dá algum comando, ele diz que existe, pronto, está instalado, tá bom? Agora, se aparecer alguma coisa diferente disso, apareceu para pagar, sai fora, porque isso não é Python, né? Ou outras linguagens de programação também são linguagens de acesso livre para ser instaladas, né? O Linux e o Mac já vem com o Python instalado nativamente. O Windows não vem, alguns já vêm, outros não. Mas assim, se não está conseguindo instalar, tem que voltar. Eu acho que o vídeo do Guanabara é bem didático nesse ponto. Então, se vocês não viram, acho que vale a pena ver o vídeo para, né, para poder acompanhar ali, tá bom? Diga, alguém falou, levantou a mão. Foi eu. Eu assisti até a terceira aula que fala sobre a instalação, mas aí eu vou voltar de novo para entender. É bem didático, mas assim, para entender é bom passar mais de uma vez. Mas o seu está instalado, porque se você abriu e escreveu Python e ele apareceu esse comando, isso quer dizer que está instalado. Eu vou abrir meu terminal aqui, ele já está até aberto e eu mostro para vocês. Mas eu queria, antes de entrar nisso, da gente ver um pouquinho da apresentação que eu preparei, que eu acho que vai ajudar mais, tá bom? Deixa eu voltar para ela. Bom, eu tô até suando um cadinho, embaçou até meu óculos. Esse fone aqui, por causa do microfone, ele é muito apertado na minha cabeça. E olha que eu tô sem cabelo, hein? Bom, antes da gente ir para o Visual Studio Code, eu vou abrir o Visual Studio Code também e tentar mostrar para vocês como é que é para configurar e por que eu estou usando o Visual Studio Code. A gente vai passar por essa apresentação aqui um pouquinho, tá bom? Porque eu acho que ela ajuda a justificar também o porquê que eu escolhi o Python e porquê que eu uso o Python, tá? Bom, vocês estão vendo aí, né? Essa apresentação está online no site, vocês podem seguir por ela, tá bom? Esse material, né, ele tem vários trechos desses materiais aqui que eu já tinha usado, inclusive em outro curso. Eles são muito bons, então eles estão em inglês, tirando esse terceiro, mas é um material de qualidade, então parte desse material foi retirado daqui, traduzido, né? Esse curso de introdução à análise cultural e Python da Melanie Walsh e o Python básico 1, 2 e 3 do Nathan Kelber e Ted Lawless, que também está aqui o link, e o livro que está traduzido em português do Alan Downey, que é Pense Python. Também está online disponível aqui para vocês, tá bom? Então, assim, por que essa linguagem e não outras? Porque existem várias linguagens possíveis, né? Existe R, existe Ruby, JavaScript, Java, PHP, tem um monte de linguagens. Eu não conheço praticamente nada das outras, só um pouco de R.
E comecei a trabalhar, a mexer muito com o Python mesmo, né? Então, assim, o Python é uma linguagem que tem crescido muito, ela tem uma vantagem muito grande em relação às outras, porque ela, primeiro, ela tem um conjunto de bibliotecas e ferramentas que atendem muito bem a pesquisa na área de ciências humanas, ciências de dados, coisas que a gente que atendem muito os interesses da nossa área, né, de análise de texto, de trabalhar com reconhecimento de tópicos, uma série de possibilidades que o Python tem para a área das ciências humanas, né? Além disso, comparado com outras ferramentas, ela tem uma curva de aprendizado menor. Inicialmente, quando a gente fala de uma linguagem de programação, é como aprender outro idioma, sabe? É um choque, é muito diferente. Você olha aquela tela cheia de letras ali, você vai dizer, eu nunca vou aprender isso. Essa também foi minha sensação. Eu comecei, a primeira vez que eu vi isso foi no finalzinho de 2018, início de 2019, assim. Então eu acho que eu tive um avanço muito grande nesse período. Comparado com outras línguas, outras linguagens de programação, o Python tem uma dificuldade de se aprender menor, de entender como ela funciona, né? Até porque a sua estrutura de escrita, ela é possível de um ser humano ler, ela é legível, mesmo sendo em inglês, tem essa questão do idioma, mas ela tem uma estrutura que ela tem uma lógica que a gente é capaz de entender mais ou menos o que está acontecendo lendo o que outras linguagens não têm, né? Então o Python tem essa outra vantagem, né? E também ela é bastante flexível, né? Ela tem muito suporte para trabalhar tanto com dados numéricos quanto com dados textuais, que vai ser a maioria do nosso interesse também, né? Então é por isso que eu tenho usado o Python. Tem uma comunidade muito grande. Esse é sempre um ponto importante nas linguagens de programação, né? Como que a comunidade que usa essa linguagem lida com os novatos, com os aprendizes, como compartilham informação, como solucionam problemas. Então, o Python acaba tendo uma comunidade bastante ativa, né? Tem algumas comunidades ainda mais importantes e ativas, como o grupo PyLadies, né? Que tem várias cidades do Brasil e do mundo. Tem o AfroPython também. Você tem uma série de movimentos muito importantes da comunidade solucionando problemas e tirando dúvidas também. Então esse é outro ponto importante, né? Dito isso, assim, partindo do pressuposto que vocês vão conseguir instalar, se já não instalaram, né? Deveriam ter instalado. Eu vou mostrar para vocês aqui uma primeira coisa que pode dar um certo choque. O que é isso? É estranho. Mas que ao final dessa aula vocês vão entender o que é, né? Então a primeira coisa é entender um pouquinho da anatomia de um script Python. O que é um script, né? O script, isso também é adaptado do curso da Melanie Walsh, né? O script é um arquivo que tem um conjunto de comandos ordenados numa sequência lógica que tem como objetivo atingir algum resultado, né? Então, um script em Python, ou seja, um arquivo em Python, que se você executar no seu computador, o seu computador vai fazer alguma coisa, geralmente ele é um arquivo que tem no final dele a extensão que é .py, .py. Igual quando você tem um arquivo de texto de um documento de texto que é .doc, .docx, se é um PDF é .pdf, né? Se é um vídeo pode ser .mp4, .mkv. O arquivo Python, ele é .py, .py. Esse arquivo tem dentro dele um conjunto ali de elementos básicos e que seguem uma sequência lógica, porque ele vai ter alguma função a executar.
Então essa função tem que seguir passo a passo até atingir o seu objetivo final, né? Um script, numa linguagem de programação, ele nada mais é do que ali a construção de um algoritmo, né? A gente falou disso lá na aula de algoritmo. Você vai dar uma sequência de comandos que tem que ser encadeados na lógica e numa ordem correta para atingir algum objetivo. Geralmente, um script em Python ele tem uma sequência e um conjunto de elementos que são importantes a gente olhar. Eu não coloquei muitos aqui, nem vou. Nem é o objetivo que vocês entendam isso agora, é só para ver como funciona. O que seria esse script Python, né? O arquivo .py, então .py, né? Então, sei lá, teste.py, exemplo.py. Ele tem uma lógica que começa, né, a primeira linha, a segunda, a terceira, tarará, até chegar na última linha. Essas linhas elas vão ser executadas uma depois da outra. Então a gente tem que entender que nessa linguagem de programação você tem que a ordem que você coloca alguma coisa dentro do seu script vai alterar, vai impactar no resultado. Então, geralmente, o script Python tem a seguinte estrutura. Ele começa com um comentário aqui em cima, um comentário dizendo o que é esse script. O ideal é que isso exista, né? Então, para que esse comentário... Vocês não precisam saber isso agora, não. Eu só quero que vocês vejam como é. Ele tem 3 acentos graves da crase, né? Isso delimita que você está fazendo um comentário aqui. E aí é um exemplo. Esse script pretende ser um exemplo de como se estrutura um script Python. Isso é um comentário. Isso não vai ser executado, né? Isso é só para você dizer para quem for ler esse script saber do que se trata, né? Uma outra forma de comentar um script que a gente vai usar também é o jogo da velha, a hashtag, né? Quando você coloca uma hashtag, quer dizer que essa linha aqui não vai ser executada pelo computador, ela é só um comentário também. Então, num script Python, geralmente na parte de cima, você faz a importação das bibliotecas que você pretende usar. Isso depois vai ficar claro mais na frente. Mas, por exemplo, se eu quero que o meu computador me mostre na tela a hora, o dia e a hora desse exato momento, o Python tem uma biblioteca chamada time, né? Tempo, time, para isso. Então essa biblioteca time, ela lida com questões envolvendo dias e horas. Então eu posso, nesse caso eu estou dizendo assim, olha, eu quero que o meu computador, que o Python, importe a biblioteca que lida com o tempo. E depois o que eu vou fazer com ela? Então depois aí eu tenho um novo comentário. Criar uma variável com o dia e a hora. Eu sei que tudo isso está parecendo outra língua, porque é outra língua. É uma língua de linguagem de programação. Então eu vou dizer que que now, que agora, é a minha biblioteca e o tempo corrente, o tempo de agora. E eu passei aqui dizendo como eu quero que esse tempo apareça. Vocês não precisam saber disso agora, mas eu quero que apareça o dia, o mês e o ano, hora, minuto e segundo. E aí eu peço para o computador imprimir na tela, print now. Eu estou dizendo para o meu computador, olha, depois de importar a biblioteca de tempo, depois de dizer que now é o tempo e esse código ali que eu coloquei, me mostre isso. Então me mostre now, me mostre o que essa variável ali. E ele vai me mostrar a hora, o dia e a hora daquele exato momento. Tá? Outra coisa que costuma ter nos scripts, isso a gente vai ver na próxima aula, é o input. Ou seja, o que é o input? É você colocar, né? Você inserir um dado. Então o input está dizendo assim, ó, o usuário, você, quem está rodando o script, tem que me dar um dado, ele tem que inserir um dado. Então, ali eu estou pedindo receber um valor, né? O nome
de alguém é um input, ou seja, você vai ter que colocar esse nome para mim. Então eu vou dizer, digite seu nome. Aí vai aparecer na tela, digite seu nome. E aí você digita o nome. Depois de digitar o nome, eu vou pedir para o computador imprimir olá mais o nome e encerrar o script. Então ele vai imprimir na tela o nome que você digitou. Né? Então, nesse programa aqui, isso é um programa de computador. Pronto. Né? Então ele é um algoritmo também, que é uma sequência de informações que você está passando para o computador agir e chegar num ponto final. Bem simples, né? Aqui eu estou pedindo para imprimir a hora e o dia daquele exato momento e estou pedindo para que o usuário me dê um nome e o computador vai dizer, olá, Eric. O computador vai falar comigo, né? Vai imprimir na tela isso. Então essa é uma estrutura bem simples assim de uma linguagem de programação, de um script em Python, né? Então vamos usar, eu vou mostrar isso na prática para vocês. E pensar um pouco o que fazer com isso, tá bom? Isso não é para vocês aprenderem essa primeira código aqui, tá? Para não confundir, é só para vocês entenderem que existe uma estrutura muito comum que vai ser seguida, né? Existem normas ou formas de escrever um script que é mais aceito, que é menos aceito. Eu vou tentar avançar nisso com vocês hoje, tá bom? Eu não vou nem perguntar se está tranquilo até aqui, porque eu sei que não está tranquilo, né? Porque essas são informações muito novas. Meu óculos até molhou de suor. Eu descobri que quando a gente está com pouco cabelo assim na cabeça, o suor escorre direto, o meu cabelo não está segurando mais meu suor. Deixa eu aumentar meu ventilador aqui, peraí. Pronto. Eu fechei a janela porque estava chovendo aqui em Salvador. E aí eu estou suando agora. Onde eu estava, beleza. Antes da gente ir para Visual Studio Code, para qualquer outra coisa, o jeito mais básico de usar o Python em qualquer linguagem de programação é através do terminal. No caso do Windows, vocês vão encontrar isso com o chamado PowerShell. Se vocês pesquisarem aí na barrinha de aplicativos do Windows de vocês, PowerShell, vai aparecer aquela famosa tela preta que todo mundo tem medo, mas a gente não vai ter medo mais dela aqui. Eu vou mostrar para vocês. Então, o que vocês têm que fazer aí no Windows de vocês? É procurar nos aplicativos de vocês, que esse é um aplicativo nativo do Windows, o PowerShell. Né? E o PowerShell nada mais é do que o terminal para você executar comandos. Por que ele assusta as pessoas e também sempre me assustou, né? Porque os comandos que a gente executa ali, você precisa saber muito bem o que eles são, porque você está, através daquele terminal de comando, com as linhas de comando que você passa, você está dizendo exatamente o que o seu computador tem que fazer. Então, se você passar um comando errado, você pode danificar o seu sistema operacional, claro. Mas no nosso caso, o que a gente vai fazer é rodar o Python por ali. Então, pelo terminal é o jeito mais fácil de executar, inclusive os scripts Python. Né? Então, se você tem um script Python salvo no seu computador, por exemplo, é o que a gente vai fazer aqui até o final, um script para raspar vídeos do YouTube. Né? Eu quero pegar todos os vídeos do YouTube que tenham a menção no título a um determinado tema. Quilombo, por exemplo. Né? Ou escola de samba. Né? A gente quer criar um script para que o nosso computador vá no YouTube e baixe os vídeos que a gente quer. Ou que pegue as informações daquele vídeo para uma pesquisa que você está fazendo. Você não vai baixar 100 vídeos na mão, um por um, copiar os comentários um por um e baixar. Né? Pode fazer, mas você pode escrever um script ou pegar um que já está pronto e executar ele, e ele vai fazer tudo isso automaticamente, vai salvar de forma organizada no seu computador. É isso que a gente quer fazer aqui. Né? Ou então eu quero pegar os tweets sobre um tema que eu estou estudando nessa última semana.
Você vai ter um script que vai pegar esses dados, né? Ou eu quero salvar todas as imagens de um determinado site. Você não vai clicar imagem por imagem para baixar. Você pode pegar um script de Python e executar, ele vai pegar aquelas imagens. Ou você quer salvar as páginas da web que você está estudando. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse blog, sobre esse site específico, né, de uma comunidade, de uma festa, de alguma coisa. Você vai ter um script para baixar e salvar isso, né? Ou você quer um script para renomear todos os PDFs que estão dentro de uma pasta. Você tem 150 PDFs de imagem ou de texto na sua pasta que você precisa trabalhar com eles, mas o nome está errado. Tem um dado ali errado, você quer alterar tudo aquilo. Você não vai um por um fazer, você vai pegar um script pronto de Python e vai alterar os 100 de uma vez só, né? O computador, você vai mandar o seu computador fazer isso. Então a ideia é que a gente pense essas alternativas. A forma mais fácil de fazer isso é se você já tem um script pronto, né? Você vai simplesmente fazer Python 3, no caso do Python 3 ser da sua máquina, que agora todos vão ser o Python 3. E o nome do script .py, você vai dar um enter, ele vai executar tudo que está ali, né? Ou a gente pode abrir o Python no terminal e mexer com ele, né? Que é o que eu vou fazer um pouquinho aqui com vocês agora, só para vocês poderem ver o que e como que a gente vai lidar com o Python aqui. Na tela preta, na tela do terminal, né? Eu abri o meu terminal do Linux aqui, eu vou compartilhar com vocês já, peraí. Pronto. Tá aparecendo aí, não tá, gente? Para vocês, tá, terminal. No meu caso, o nome do aplicativo é terminal, mas no caso de vocês, o nome vai ser PowerShell, tá? Eu vou até escrever PowerShell aqui, ó. Vocês vão procurar isso aqui, ó. PowerShell. É isso aí que vocês vão procurar no aplicativo de vocês na barra de busca de vocês do Windows, tá bom? Mas aqui não é isso, não. Eu vou voltar aqui, só para não me confundir muito, tá? O que eu vou fazer aqui para executar o Python, né? Se eu escrever Python 3 e der um Enter, ele vai me abrir algumas informações e vai mudar um pouco a estrutura ali do meu terminal, né? O que tá acontecendo aqui? Eu executei um comando aqui. Esse comando é Python 3. Isso quer dizer que o terminal ou o PowerShell do Windows de vocês, ele entende que eu passei um comando e o computador executou. O que ele fez? Ele abriu o Python, né? Vocês podem abrir programas do computador de vocês assim. Vamos supor que sumiu o ícone. Vocês não sabem aonde foi parar o ícone do navegador, de alguma coisa assim, do Word, né? Se você souber o nome do programa para executar e jogar aqui no terminal, ele vai abrir também. Porque o terminal é uma forma de você passar comandos para o seu computador. O que eu passei de comando aqui foi abra o Python, né? Então ele vai me dar algumas informações. Ele disse, ó, o Python que está aí, o seu Python é o 3.9.7. Eu estou usando esse ainda porque ele é um pouco mais estável para mim, ainda não botei o 3.10 aqui. Né? Ele está dizendo que é o que veio nessa instalação minha do meu sistema operacional, ou seja, padrão, é default, desde setembro de 2021, às 2 horas e 59 minutos. Né? E ele está dizendo aqui, ó, no Linux, né, que é o meu sistema. E ele ainda fala assim, ó, para você ter mais informações, você pode digitar help, ele vai te dar uma lista ali de comandos de ajuda. Você pode digitar copyright para saber as informações dos direitos, créditos e a licença de uso. Então, ele pode te dar outras informações. O que tem de diferente aqui que está piscando? E eu imagino que isso que tem acontecido lá no da Sandra. O que ele está me mostrando? Ele está me mostrando 3 sinais aqui de maior. Esse aqui está dizendo que a gente agora
está dentro do Python. Vocês não vão precisar ficar escrevendo o código aqui não, tá? Esse é só um exemplo, a gente vai escrever o código no Visual Studio Code. O que está acontecendo aqui? O meu computador, ele executou o Python e eu estou dentro do Python, né? O Python, ele tem muita coisa para fazer, né? Eu posso fazer exatamente o que está lá no outro, né? Eu posso dizer assim, ó, que nome, ou seja, eu estou criando um objeto ali, uma variável chamada nome, é igual a Eric. Eu vou botar tudo minúsculo. E vou dar um Enter. Pronto, não aconteceu nada, né? O que aconteceu ali? Eu passei uma informação para o Python. Eu criei um objeto chamado nome e dentro desse objeto tem um valor e esse valor é Eric, tá bom? Se eu digito nome, se eu boto assim, ó, print, que é o comando para imprimir, e eu vou passar para esse comando o objeto que eu criei, que é nome, e der Enter, ele imprimiu Eric, que é o valor que estava ali dentro, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar direitinho o que é a variável, o que é esse objeto, o que é o print, mas aqui é só para vocês verem isso. O Python também trabalha com números, então se eu botar 2 mais 3 e der um Enter, ele imprime 5. Ele já faz a conta para mim, né? Se eu boto 5, vamos botar assim, 50 vezes, que é o asterisco, 2, ele me deu 100. Eu posso dividir também, eu posso botar 100 dividido, que é a barra, por 2, é igual a 50. Né? Então ele faz cálculos, porque tudo isso a gente vai poder usar em outras coisas, né? Espera aí que tem alguém entrando aqui. Pronto. Então é possível fazer cálculos matemáticos, óbvio, né? Uma linguagem de programação, né? E eu posso aqui também fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Eu posso botar import, eu vou pedir para ele importar a biblioteca tempo, né? E aí ele importou time ali para mim. E aí eu posso criar uma variável que seja agora. Então, vou criar aqui, ó. Vou botar assim, ó. Agora. O que é o agora? É a biblioteca tempo, ponto, uma função que ele tem, vocês não precisam saber disso agora, né? Mas só para mostrar que vai funcionar, né? E aí aqui dentro eu vou dizer que eu quero que ele me imprima o dia, uma barra, o mês e o ano. E também vou querer a hora. Vou botar assim, 2 pontos. O minuto, 2 pontos e o segundo. E vou fechar. Eu passei esse valor para o agora. Agora se eu imprimir o agora, ele vai me imprimir justamente o momento exato em que eu criei aquela variável, né? Então, no dia 26 de janeiro de 2022, às 8 horas e 24 segundos. Então, aqui é só um exemplo do que é possível fazer e do exemplo anterior, né? Mas só para isso ficar mais tranquilo para vocês, vamos para uns exemplos mais práticos, né? O nome dessa forma de usar o Python aqui, só para vocês saberem e para ficar gravado, para quando vocês verem de novo, é REPL, assim, essa sigla aqui quer dizer que você está usando o Python de uma forma interativa dentro de um terminal, né? Para eu sair disso daqui, eu boto exit, né? Exit, e abro e fecho parênteses e ele vai sair do Python. Pronto, eu não estou mais dentro do Python agora, eu fechei o Python e voltei para o meu terminal normalmente, tá bom? Beleza, isso daqui não é para vocês aprenderem isso ainda, tá? Isso é só para vocês terem uma noção do que eu estou falando. E eu vou compartilhar agora outra tela para a gente
eu passar algumas informações assim teóricas para vocês primeiro e depois a gente voltar para olhar o Visual Studio Code e programar alguma coisa, né? E vocês vão ter muita coisa para pensar até semana que vem. Eu sei, fiquem tranquilos, isso não é para ser a solução de todos os problemas hoje, não. Hoje é mais para criar novos problemas na cabeça de vocês, tá bom? Então, eu coloquei algumas informações ali para vocês, só para passar os dados, mas que não necessariamente vocês têm que aprender isso, decorar e ficar com tudo isso na cabeça de vocês, não, tá bom? Mas só porque essa é informação importante de ter. Então, o Python possui uma série de operadores aritméticos, né? Como eu mostrei para vocês, mas se você pode fazer potência, então se a gente botar 3, asterisco, asterisco 3, é 3 a terceira potência, 27. A gente pode fazer divisão, encontrar o resto de uma divisão, né? Colocando um número, o porcentagem e o número que vai ser dividido. O resultado que ele vai dar não é a divisão, é quanto sobra dessa divisão, né? Então 34 dividido por 6 daria 5 sobrando 4. É o resto que ele vai mostrar, né? A divisão simples, 30 por 6, 5. É uma divisão inteira, que ele vai fazer uma divisão e vai arredondar o resultado para o número mais próximo. A multiplicação, que é um asterístico, subtração e soma, né? Usando o menos e o mais. Isso é mais útil, é útil durante a programação, né? Mas a gente não precisa decorar isso agora não, tá bom? É só para vocês saberem que existe também. Tem os operadores relacionais, tá? Deixa eu abrir a minha janela ali antes que eu derreta, tá bom? Espera aí. Vocês estão aí ainda, né? Ainda não desistiram dessa maluquice, não, né? Os operadores relacionais, esses a gente vai usar bem mais. Então a gente vai dizer, por exemplo, que se eu quero dizer que uma coisa é igual à outra, eu tenho que usar 2 sinais de igual, né? Porque um sinal de igual só, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como é. O que significa, né? Se eu quero dizer que uma coisa é diferente da outra, é uma exclamação e um sinal de igual. Se é menor que, é o sinal de menor. Maior que é o sinal de maior. Menor ou igual é o sinal de menor e um igual depois. E maior ou igual que é o sinal de maior e um igual depois. Isso também a gente vai usar. Eu posso já dar um exemplo hoje ali, tá bom? Tem operadores booleanos, ou seja, verdadeiro ou falso, mas eu não vou falar deles agora para não confundir, mas a gente pode usar o and, o or ou not, né? E ou not ou não, para testar coisas, né? Eu quero que você me retorne isso e aquilo, ou isso que não seja aquilo. Então é possível fazer isso também. E o que eu queria mostrar para vocês agora são as variáveis, que é o que se a gente sair sabendo alguma coisa aqui hoje, vão ser as variáveis, tá bom? O que são as variáveis no Python? Deixa eu só dizer outra coisa para vocês. Esse site é possível executar os comandos daqui. Se você clicar nesse foguetinho e clicar ali no binder aqui, ó, ele vai carregar ali um pouco. Tá vendo? Você clica, ele faz isso. Ele vai carregar o binder a partir desse site que eu criei, né? E vai executar. Ele vai demorar um pouquinho porque eu deixei ele aberto, achei que ia fazer. Bom, pensando na aula de hoje, eu sei que são muitos conteúdos e que são difíceis mesmo. Eu queria que a gente aprendesse hoje esse tema aqui, tá bom? Pelo menos. Que são as variáveis. O que é uma variável no Python?
no Python, nessa linguagem de programação, tudo pode ser tratado como um objeto, né? Esses objetos, eles recebem valores que a gente passa os valores, né? Então, a partir aqui do livro do curso da Melanie Walsh, ela vai dizer assim, ó, as variáveis são um dos blocos de construção fundamentais do Python. Uma variável é um pequeno container, como uma caixinha, onde você armazena dentro dessa caixinha um valor ou um dado, né? Dados específicos, como nomes de arquivo, palavras, números, coleções de palavras, né? Uma lista, números e muito mais. Então, uma variável no Python é essa caixinha que você coloca um valor. Então, ela vai dizer assim, definindo uma variável. O nome da variável apontará para um valor que você atribuiu a ele. O que isso quer dizer? Se eu digo que uma variável é nome, essa variável nome vai receber um valor e eu vou atribuir um valor a essa variável. E a partir daí, toda vez que eu falar nome, esse valor que está lá dentro vai aparecer. Ela vai dizer assim, ó, você pode pensar em atribuição de variável como colocar um valor dentro da variável, como se a variável fosse uma pequena caixa. Então a gente tem uma caixinha que a gente quer colocar uma coisa lá dentro, né? Você atribui variáveis com um sinal de igual. Em Python, um sinal de igual é o operador de atribuição, ou seja, eu estou atribuindo valor a alguma coisa. Um sinal de igual duplo é o sinal de igual real. Se eu quero dizer assim, ó, 2 é igual a 2, eu tenho que botar 2 é igual a 2, né? Mas vamos pensar voltar aqui para pensar na variável de novo. Deixa eu ver se ele abriu aqui. Pronto. Para eu poder executar e vocês verem, tá bom? Eu só tenho que achar ele aqui, tá aqui. Esse aqui é exatamente a mesma coisa que está aqui, tá? Só que aqui eu posso executar os comandos. Bom, então aqui, definindo as variáveis, né? Eu estou aqui criando uma variável. Eu estou dizendo que nome é igual a Maria. Tá muito pequeno ou tá dando para ver? Pelo menos no meu tá dando para ver, professor. Tá bom. Depois eu boto no terminal que eu acho que fica melhor para vocês verem. O que eu estou dizendo aqui, ó? Nome é a variável que eu criei. Poderia ser qualquer outro. Eu poderia nomear essa variável de outra forma, né? E eu estou passando o sinal de igual. Então eu estou colocando o sinal de atribuição de valor. E depois eu estou passando um valor para essa variável. Então eu estou dizendo que nome, ou seja, essa caixinha chamada nome, está recebendo um valor. O valor é Maria. Depois eu posso pedir para imprimir Maria. Eu vou executar ele aqui, peraí. Tem um playzinho aqui em cima, tá vendo? Ele diz, execute a célula selecionada. Vocês não vão rodar isso aqui, é só para vocês verem, tá bom? Aqui, ó, ele imprimiu Maria, tá vendo? Porque eu passei que o nome é igual a Maria. Se vocês repararem, eu coloquei uma aspa simples no início e no final. Essa aspa em Python é muito importante para diferenciar o que é uma variável do que é o valor que eu estou atribuindo. Eu estou atribuindo para essa variável um valor que é um texto. Então ele tem que vir com essa aspa, né? Eu vou voltar isso mais para frente quando a gente falar dos tipos de variáveis. Se eu mudar aqui, ó, eu vou botar Bianca e botar para imprimir de novo, para executar de novo, ele imprimiu Bianca. O que isso quer dizer? Que a variável, se eu atribuir um novo valor para aquela mesma variável, o valor antigo é apagado e o valor novo passa a valer, né? Então, se eu botar aqui que
botar agora Eric e executar, ele vai imprimir Eric. O que isso quer dizer? Que as variáveis são essas caixinhas, mas elas não são imutáveis. Essas caixinhas que recebem o valor, elas podem receber outros valores por cima, né? Se eu coloco que nome é Eric e lá na frente, em outra linha do código, eu coloco que nome é Paulo, esse nome passa a ser Paulo, essa variável passa a receber Paulo e apaga o Eric. Então as variáveis são mutáveis. Elas podem receber novos nomes, novos valores, na verdade, conforme você precisar. E, inclusive, a variável pode receber outros valores. Eu posso não botar um texto, mas eu posso botar aqui, nome é o número 8. Estranho isso, mas eu vou executar. Imprimiu o 8. O que isso quer dizer? Que para o Python, a variável pode receber qualquer valor ali dentro. Pode receber um número, pode receber uma lista de coisas, né? Pode receber um texto, pode receber... Você que vai dizer qualquer coisa, você pode atribuir ali. Você só não pode atribuir aqui, eu não poderia atribuir duas coisas diferentes, né? Eu colocar Maria agora aqui na sequência. Ele vai dar um erro. Tá vendo? Ele vai dizer, olha, essa sintaxe aqui, ó, tá errada, porque você não pode atribuir dois valores assim sem nenhum tipo de separação ou criação de uma outra variável, né? O que eu posso fazer aqui, eu posso dizer que Maria é o nome, eu posso botar a idade, uma outra variável, eu posso botar o número 8, né? Agora eu posso dizer, imprimo o nome, vírgula, e imprima a idade. Eu vou executar para ver se vai dar certo. Ele imprimiu aqui, ó, Maria e 8. O que aconteceu aqui? Eu disse que eu tenho uma variável, uma caixinha chamada nome, e eu atribuí com o sinal de igual o valor Maria, que é um texto. Na outra variável, a outra caixinha, que eu dei o nome de idade, mas eu poderia dar qualquer outro nome, eu atribuí um outro valor, que foi um número inteiro, 8, né? E aí eu pedi para imprimir os dois, ele imprimiu aqui. Se eu mudar aqui, botar 10, né? E aqui botar outro nome, botar Eric, e imprimir, ele vai botar Eric e 10, beleza? Aqui embaixo eu botei esse aqui, ó, 2 mais 2 é igual a 4, para mostrar a diferença entre esse igual aqui e dois iguais. O igual simples, um único sinal de igual, está dizendo que eu estou atribuindo valor a alguma coisa. Para você perguntar se é igual real mesmo, você tem que botar dois sinais. Então eu vou rodar isso aqui agora, peraí. Ele me disse que é verdadeiro. 2 mais 2 é igual a 4. É true, é verdadeiro. Se eu boto 2 mais 2 é igual a 5, ele vai me dar que é falso, né? Por que eu estou mostrando isso para vocês? Para mostrar que como utilizar para descobrir se é igual, não é um único sinal de igual, você tem que usar dois, tá? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui é uma variável no Python o elemento mais básico do Python, é o elemento mais elementar para construir qualquer coisa. São os pequenos blocos que vão receber os valores que eu quero passar, tá bom? Tranquilo isso daqui? Essas variáveis? Essa ideia de variável, porque a gente só vai ver isso mesmo na prática, a partir um pouco mais à frente. Sim, gente, vocês estão aí ainda? Me dê sinal de vida, que é sempre difícil dar essa aula. Por enquanto, sim, professor. Estou entendendo. Tá. A ideia geral, porque aqui não é aprender o que é a programação hoje. Aqui eu quero mostrar só a ideia geral para vocês, né? Beleza, Daiane, valeu. Eu só consigo ler quando a pipoca ali na hora que eu estou na tela aqui. Eu vou avançar um pouquinho. Então, ó, tem algumas dicas, e aí vocês podem ver, tá ali no site, né?
sobre nomear as variáveis. Tem algumas dicas para você nomear as variáveis de forma mais eficiente. Então, o ideal, né, os nomes das variáveis podem ser tão longos ou curtos você quiser. Pode ter letras maiúsculas e minúsculas, pode ter os dígitos de 0 até 9 e pode ter underscore ou como é que a gente chama aqui? Que eu deixei em inglês agora. O underscore mesmo. Como é que é o termo em português que a gente usa? Não usa, né? Usa underscore mesmo. Mas não pode ter traço, não pode ter espaço, né? Vou até ler aqui, ó. No entanto, os nomes das variáveis não podem incluir outras pontuações como traço, vírgula, exclamação, arroba, interrogação. Não pode ter espaço, né? E não pode ter uma palavra que seja reservada do Python. Aí vocês vão perguntar, mas como é que eu vou saber quais são as palavras reservadas? O próprio programa vai te dizer, né? Mas eu vou mostrar algumas para vocês. Então, tem algumas dicas aqui de como nomear essas variáveis. Então, quanto mais clara e precisa a sua variável for, melhor para o seu código. Então, por exemplo, se eu tenho uma lista de nomes, qual vai ser o nome que eu vou dar para essa lista? Eu vou dar frutas? Não tem sentido. O ideal é que você nomeie a sua variável da forma mais explícita possível. Você pode até nomear assim, ó, lista de nomes. Lista de alunos, se for uma lista de alunos, né? Se for um nome, você vai nomear com o quê? Nome. Se eu quero saber a idade, com o que eu vou nomear a minha variável? Idade. A ideia é que você explicite no próprio nome da variável o que aquela variável recebeu, para ficar mais fácil de ler e de você saber o que tem ali. Se eu nomeio uma variável de x, como é que depois você vai saber o que é aquele x, né? Então, eu poderia dizer, vou voltar aqui em cima, eu poderia dizer o seguinte, ó, vou botar mais uma linha aqui e vou dizer assim, x é igual a Unilab. Print x. Ele vai imprimir x, ó. Ele imprimiu lá o Eric e tal e imprimiu o Unilab. Só que esse x aqui, ele não diz nada para quem está lendo o código, né? Então, e você mesmo, se você está fazendo um código longo, quando chega lá embaixo você fala assim, gente, mas esse x aqui é o quê? Se eu não lembro o que eu nomeei ele. Eu nomeei para me referir ao quê? Então, qual seria o nome mais correto para eu nomear aqui? Seria, sei lá, universidade, né, por exemplo, né? E aí sim eu poderia aqui imprimir universidade, ele vai ser a mesma coisa, só que agora é um nome de variável que tem sentido. Então essa é uma dica muito importante, que é nomeie as suas variáveis sempre com a maior precisão possível. E outra coisa, eu poderia botar aqui universidade com letra maiúscula nessa variável, tá? Só que na hora de imprimir aqui, ó, se eu botar com letra minúscula, vai dar um erro, quer ver? Espera aí, pronto. Ah, por que não deu erro aqui? Porque ele já está na memória que universidade é escrito assim. Mas vamos supor que eu botasse assim, ó, universidade, né? Ou seja, eu escrevi universidade com letra só com a primeira letra maiúscula, mas na hora de imprimir eu pedi universidade tudo com letra maiúscula e vou executar. Ele deu um erro dizendo que universidade não está definido. Essa variável não recebeu o nome. O que isso quer dizer? Que como você escreve o nome da sua variável, com letra maiúscula, minúscula, ela precisa ser repetida da mesma forma se você quiser usar ela. Então o ideal é não colocar a letra maiúscula, o ideal é colocar tudo em minúsculo também, porque aí você não tem problema com isso, né? Você também não pode colocar aqui um traço assim, ó, Universidade traço Brasil. Olha, se vocês repararem, o próprio traço já ficou vermelho, porque em Python esse traço aqui não é um hífen, é um sinal de menos.
quer dizer que eu estou tentando diminuir uma variável da outra, então não pode usar. Mas eu poderia usar o underline. Ah, lembrei, a gente chama de underline e não underscore, né? Eu posso usar o underline, né? Eu posso usar um número aqui, né? Eu posso dizer Universidade 01, posso usar. O que eu não posso fazer aqui, por exemplo, é botar uma exclamação ou um arroba. Você está vendo que ele já até muda a cor. Geralmente os programas vão dizer, olha, tem uma coisa errada aí, tem uma cor ali diferente, tá? Então, dicas para criar o nome da variável. Nomes em letra minúscula, nomes explícitos do que é aquela variável, nomes não muito grandes, né? E algum padrão que você queira usar, que você consiga perceber logo que lê o que é, né? Beleza? Vamos avançar um pouquinho. Tem algumas palavras que você não pode usar como variável, que são palavras reservadas ao Python. Isso ninguém vai aprender de cabeça, mas se você tentar usar, vai dar erro. Então, por exemplo, eu não posso usar a palavra true, por exemplo, com letra maiúscula, como uma variável, porque true é uma palavra que já faz parte do Python, ela já tem um sentido, já é um objeto Python. Eu não posso usar global, eu não posso usar import. Por que eu não posso usar import? Porque o import já é um comando do Python para importar uma biblioteca. Então tem várias assim que a gente precisa, com o tempo a gente vai aprendendo, porque vai dar erro se eu quiser nomear uma variável de class, por exemplo, ele vai dizer que eu não posso porque class já é uma função do Python interno, tá bom? Mas é o que eu digo aqui, vocês não precisam memorizar essa lista. Geralmente os programas, os ambientes de desenvolvimento vão eles mesmos dizer que aquilo ali vai dar um erro, que não pode fazer, tá bom? Aqui eu já falei disso, né, de redefinir uma variável, mas eu queria agora falar com vocês dos tipos desses dados que você pode passar numa variável, que eu acho que para hoje assim eu vou tentar alguns exemplos com isso para a gente não avançar muito, para não confundir demais vocês, tá bom? Então assim, no Python existem apenas 4 tipos de dados. Outras linguagens de programação existem outros tipos com outros nomes, mas no Python a gente tem só 4 tipos e a gente tem que aprender eles, né? O primeiro deles são as strings, que são os textos, né? As strings, na verdade, são conjuntos de caracteres. A gente tem, eu vou mostrar cada um deles. A gente tem os números inteiros, 4, 8, né? 12, 1000, milhão, são números inteiros. Os números decimais, que são chamados de floats, são os flutuantes. O que eu fiz aqui? Peraí, pronto. Então a gente tem as strings, que são os caracteres de texto, os números inteiros, os números decimais e os dados booleanos, ou seja, o que é um dado booleano? Verdadeiro ou falso, né? Então aqui tem uma tabelinha com os exemplos. Então, inteiro, o número inteiro, você tem -3, 0, 534, né? O número decimal, então é o float, 6.3, -19.23, etc. A string, que é o texto, né? São os caracteres, eles sempre tem que vir entre aspas, simples ou duplas, eu mostro para vocês depois, né? E os booleanos, que são true ou false, eles são verdadeiros ou falsos. Então, Python só tem esses 4 tipos de dados e são esses tipos de dados que a gente vai trabalhar, né? Se você quiser saber um tipo de dado, o Python também tem uma função chamada type, de tipo, que você pode passar a sua variável para essa função e pedir. Então posso dizer qual é o tipo do nome, que é uma variável que a gente criou lá em cima, e executar. Ele me disse que é uma string, é um str, né? De string. O que é essa função do Python aqui? É uma função chamada type, tipo, para você descobrir qual é o tipo
de dado que você está trabalhando. Então, se eu mudar aqui e botar idade, eu acho que a idade é aquela que a gente fez lá em cima, ele vai dizer que é um inteiro. Tá vendo? Diferentemente de nome, que é uma string. O que que isso quer dizer? O que cada dado desse vai ter uma possibilidade de trabalho diferente. Então a gente pode trabalhar com strings de uma forma, pode trabalhar com inteiros de float e booleanos de outra forma, tá bom? Beleza, eu sei que eu não vou avançar muito aqui, parará, deixa só eu ver, vamos às strings depois. Até aqui tudo bem, gente? Me digam aí para eu não entrar em desespero aqui achando que eu tô falando coisas muito terríveis para vocês. Está sim, professor. O fato é treinar mesmo. Porque até assim, até para a gente poder pensar o que fazer com isso, né? Então hoje eu não estou mostrando diretamente o que fazer com isso, mas eu estou tentando mostrar o que estrutura, o que é o básico disso. Então, um elemento fundamental que vocês não podem se confundir é a variável, né? E os diferentes tipos de variáveis, tá bom? Eu vou mostrar alguns exemplos de variável aqui no terminal, tá? Eu vou compartilhar com vocês. Porque eu já acho que eu acho que tudo isso já é muita coisa para entrar hoje no Visual Studio Code, etc. Acho que seria demais. Eu vou focar no terminal aqui, tá? Que eu acho que dá para a gente aprender variáveis hoje e os tipos de dados do Python. Então, no terminal, e vocês vão poder fazer isso, como eu disse, vão no PowerShell e digitem Python. Tentem Python, depois se não der, bota Python 3 se vocês já tiverem instalado, né? Eu vou dar Enter, ele vai abrir a mesma coisa. Ele tá bem aqui embaixo, né? Eu tinha que ter dado um Ctrl L assim para limpar. Peraí, pronto. Vou voltar aqui do começo. A gente pode criar algumas variáveis aqui e testar o tipo dessas variáveis, né? Eu vou botar então de novo, eu vou botar nome igual e vou botar Eric. Nesse caso aqui, como eu estou direto no terminal, eu nem preciso colocar a função print. Se eu digitar nome e der Enter, ele já vai me imprimir o valor que eu atribuí a ele, né? Então eu posso dizer que nome é Eric, idade 37, tá bom? Vou botar qual outra assim? Vou botar profissão. Eu vou botar. Espera aí, professor. Tá bom? O que eu quero mostrar para vocês aqui? E vou botar assim. Vou botar idade de novo. Vou alterar o meu dado de idade. Vou botar assim, ó. Eu tô com 37 ponto quanto? 37.4. Só para mostrar que esse dado de 37.4 é diferente de um 37 inteiro, né? E agora eu posso perguntar assim, qual é o tipo de valor, né, do dado? Então eu posso dizer assim, ó, type é uma função do Python. Por ser uma função do Python, ele tem uma estrutura que é parênteses no final. Isso quer dizer que entre os parênteses eu vou passar o valor que eu quero saber. Então, se eu boto type nome dentro dos parênteses, ele vai me imprimir que esse valor aqui, Eric, é uma classe que é a da classe string. Ou seja, ele é um conjunto de caracteres. É um texto, né? Se eu pergunto a mesma coisa, vou botar type idade, ele vai me dizer que é um float, ou seja, um número decimal. Se eu botar type profissão, em aspas, ele vai me dizer que é uma string também. Agora, e se eu disser que a idade é igual a 37 entre aspas?
que vocês acham que ele vai me dizer quando eu botar type idade agora? Essa variável idade aqui, vocês acham que é um número inteiro ou uma string, um texto? Chuta. Eu fui beber água e voou água no meu óculos. Vai ser uma string. Vai Acho ser uma que sim. string. Vamos ver? É uma string, né, Bianca? Por que é uma string? Porque eu passei o número entre aspas. Quando eu passo entre aspas, eu estou informando ao Python que aquilo ali é um conjunto de caracteres. Porque 3 e 7 também podem ser lidos como caracteres. Então ali eu estou informando ao Python isso. Olha, essa variável é uma string e não um número inteiro, 37. Né? Nesse caso aqui, essa idade eu não posso lidar essa idade como número. Porque, por exemplo, se eu boto assim, ó, idade menos 10, o que será que vai acontecer aqui? Ele deu um erro. Ele disse, olha, esse operador não é suportado diminuir uma string de um inteiro. Então ele está dizendo que o operador menos, ele só pode diminuir inteiro de inteiro. Eu não posso diminuir uma string de um inteiro, porque essa idade aqui está como string. Então eu vou renomear a idade, vou botar idade é igual a 37 agora, 37 sem aspas, como um número, né? Agora essa idade é um número inteiro. Então eu posso dizer que idade menos 10 e dar um enter, ele já vai me dar o resultado. 27. Olha que interessante, o que o Python entende? Como essa variável representa um número inteiro, eu posso trabalhar com operadores aritméticos. Eu posso diminuir, né, idade, tirando 10. Eu posso dizer que idade é 37. Né? Eu posso dizer assim que idade 2, a idade 02, um nome bem ruim esse, né? Idade 02 é igual a 7. Agora eu posso diminuir idade menos idade 02. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou diminuindo uma variável pela outra, mas isso é possível? O Python ele entende que, como essa variável é um inteiro e a outra também, você pode diminuir uma da outra. Ele deu 30. 37 menos 7, 30. Né? Eu posso multiplicar também. Poderia botar idade vezes idade 2. 259. Por que eu estou mostrando isso? Para vocês entenderem que a variável, o Python entende aquela variável como o valor que você atribuiu. E você pode lidar com ela das mais variadas formas. Né? Vamos ver se a gente consegue diminuir uma string de outra string, né? Um texto de outro texto. Vamos ver o que ele vai dizer. Ó. Nome é um texto, que é Eric, lá em cima, lembra? Menos profissão. Deu erro. Por quê? O operador negativo, né, de diminuição, não pode ser. Ele é um operador aritmético. Então ele não pode ser utilizado para diminuir uma string de outra string, né? Beleza? Isso é para vocês entenderem que o Python ele entende a variável com o valor que você atribuiu, né? Eu também posso criar, só para vocês entenderem bem essa questão da variável, eu posso lidar com strings diferentemente do que eu lido com números, né? Os números eu uso os operadores aritméticos. Eu também posso usar os operadores de comparação, né? Eu posso dizer que idade e perguntar, na verdade, idade é igual à idade 2? Não, é falso, né? Eu posso dizer idade é maior do que idade 2? Verdadeiro. 30 é maior do que 7, né?
por que que isso é importante? Porque a gente pode criar um programa para fazer a média aritmética, né? De fazer a média, ver se o aluno passou ou não. A gente pode usar esses dados e dizer, olha, se a nota do aluno for maior do que 7, ele está aprovado. Se for menor, ele não está aprovado. Então é assim que a gente cria, né, os algoritmos para chegar às soluções das coisas, né? A gente, além disso, a gente tem outras possibilidades de lidar com essas variáveis. Eu só vou dar mais um exemplo de uma, e aí depois eu vou acrescentar no final dessa aula ali, algumas dicas alguns exercícios, assim, não vou cobrar isso, mas só para vocês poderem treinar, né? Que você pode criar listas de coisas no Python também. Então, se uma variável, vou botar aqui, alunos, se eu quero botar o nome de vários alunos, como é que eu faço isso? Se eu quero fazer uma lista de coisas dentro da variável, dentro dessa caixa cabe uma lista de coisas também. Eu posso botar, né, Bianca. Então agora, alunos é o quê? É só Bianca. Mas isso não serve, eu quero a lista de todos os alunos. Como é que eu vou criar isso em Python? Então ele permite que você crie uma lista. A lista em Python, ela é definida por colchetes. Então sempre que você quiser criar uma lista, você vai dar o nome da variável e você vai atribuir uma lista que vai estar dentro de colchetes. Então aí dentro desses colchetes eu posso botar Bianca, Sandra, Daiane, Marjorie, né? São as que eu lembrei aqui sem olhar ali. E fecho o colchetes, tá bom? Como que a lista funciona? A lista funciona com abrindo e fechando colchetes e cada item da lista vai ser separado por uma vírgula. Então, o que eu estou dizendo para o Python? Eu passei um dado, vírgula, um outro, vírgula, outro, vírgula, e você pode criar listas infinitas, né? Então, se eu der um Enter aqui agora e pedir essa lista de alunos, ele vai me imprimir a lista que eu passei. Bianca, Sandra, Daiane e Marjorie. Ou seja, é possível você criar listas de coisas também e trabalhar com essas listas. A gente pode criar listas de coisas variadas, inclusive, de tipos de dados variados. O Python aceita também, né? Eu posso botar assim, vou botar exemplo de lista, tá bom? Eu vou botar uma lista que tem um nome, Eric, mas que ela tem um número qualquer, 49. Ela tem mais o que dentro dela? Ela pode ter aqui um número quebrado, 45.8, né? Ela pode ter uma outra lista dentro. Né? O Python aceita listas dentro de listas, você pode criar. Né? Então, e aqui pode ter mais um nome no final. Sei lá, Paulo. E fecho essa lista. Vou dar um Enter. Essa lista agora, se eu imprimir, não tem problema nenhum para o Python a lista ter diferentes dados lá dentro. É você que vai ter que. Você pode criar qualquer tipo de lista. Né? Eu poderia criar uma lista com listas dentro, inclusive, não teria problema. Você só tem que saber lidar com elas. Né? A gente vai ver lidar com listas na semana que vem. Mas as listas vão ser muito importantes para a gente. Para qualquer coisa que a gente vai fazer, a gente tem que criar alguma lista para guardar dados, né? Para andar dentro dessa lista. Eu tenho uma lista de alunos e quero saber a nota que eles tiraram e retornar alguma coisa específico para esses alunos. Então, você tem que ter essas listas, entender como elas funcionam. A gente vai ver isso semana que vem, tá bom? Deixa eu retornar. Até aqui tudo bem? As variáveis e os tipos são as coisas mais importantes para hoje, tá? Como que a gente pode nomear uma variável, atribuir valor a essa variável e quais são os tipos de dados que essas variáveis recebem. Beleza?
Ok? Tá bom, eu vou adiante. Tem só mais duas coisas, três coisas na verdade, mas que fazem parte da mesma questão que eu queria falar para encerrar hoje. Que ela tem a ver com as variáveis e tem a ver com tudo que a gente está vendo aqui. Então, tem algumas funções em Python, o termo função eu até disse antes. No Python, elas são objetos do Python que permitem que você passe algum valor e ela vai te retornar alguma coisa. Por exemplo, eu já falei várias vezes dela aqui, que é a função print. O que é essa função print? Que é a função imprimir na tela. Então, como ela é uma função, ela termina com colchetes, com parênteses. O que isso quer dizer? Que eu tenho que passar para ela ali dentro o que eu quero imprimir. Então eu vou dizer, eu quero imprimir a lista, eu quero imprimir a variável alunos. Vou dar um enter. Ele imprimiu aquela lista que é a lista alunos. Bianca, Sandra, Daiane e Marjorie. Então, essa é a primeira função que vocês estão aprendendo aqui. A função print, ou seja, imprima na tela alguma coisa. Eu posso escrever também assim, print e passar dentro do parênteses o que eu quero que ele imprima também. Eu posso botar aspas e dizer imprima Olá Mundo, que é o famoso primeira programação de qualquer pessoa que vai programar, a primeira coisa a imprimir é Olá Mundo. Então eu posso dizer, imprima essa string aqui. Ele imprimiu Olá Mundo. Eu posso dizer, imprima 2 mais 8. Ele imprimiu 10. Eu posso passar um valor a ser impresso na tela dentro desse colchete, dentro desse parênteses. Então essa é uma função que a gente vai usar muito para poder mostrar na tela o que está acontecendo. Uma outra função que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que eu quero que vocês encerrem hoje, eu vou fazer uma revisão de tudo que eu falei hoje daqui a pouco, é a função input. Eu até comentei dela um pouco antes, ou seja, é a função de inserir dados. A função input, ela também vai ser muito útil, porque a gente vai poder, a partir dessa função, pedir para que um usuário, alguém que está usando o programa que você criou, passe os dados. Então eu posso passar esse input para dentro de uma variável. Eu posso dizer assim que, vou botar aqui, novo nome. O novo nome é uma variável. Essa variável vai receber o quê? Eu quero que o usuário, quem está usando esse programa, diga o nome dele. Então eu vou botar que o novo nome, essa nova caixinha, essa nova variável, eu vou dizer que é um input, ou seja, alguém vai inserir esse dado. Então ele tem que ficar entre os parênteses, eu vou dizer a pergunta, e eu vou dizer o que é para esse input. Eu vou botar assim, digite o seu nome. Se eu der um enter agora, ele vai me imprimir aquela pergunta ali. Digite seu nome e vai pedir para eu digitar. O que eu errei? Eu botei aqui é bom errar, porque vocês veem. Quando a gente erra, ele vai marcar onde está o erro. No Python 3.10, inclusive, o erro está mais explícito. Ele botou essa marcaçãozinha aqui, no último parênteses, e disse que esse parênteses não tem nada abrindo ele. Eu botei um parênteses a mais aqui no final, tá vendo? Então foi um erro. Então o que eu tenho que dizer? Se eu botar para cima no PowerShell ou no terminal, ele me mostra o último comando que eu passei. Botei para cima na setinha. Eu tenho um parênteses a mais ali. Eu vou apagar e vou dar de novo agora. Vai dar certo. Pronto. Eu rodei esse comando aqui. Ele imprimiu na tela, digite o seu nome. E ele está esperando eu digitar o nome. Ele está esperando o usuário inserir o dado. Então eu vou inserir aqui, Eric, e vou dar um enter. O que aconteceu agora? A variável novo nome recebeu um valor, um input que o usuário colocou, inseriu ali, um valor específico que é Eric.
né? Se eu imprimir essa variável agora, vai ser Eric, né? Vamos botar aqui, ó, print novo nome. Eric. Beleza? Então, aqui a gente está usando as duas funções ao mesmo tempo. A função print, né, para imprimir na tela, e a gente tinha usado a função input antes para inserir esse dado. Essas duas a gente vai usar muito, né? Porque você pode pedir assim para o usuário. Esse vai ser um exercício que a gente vai fazer semana que vem. Vamos criar um programa para calcular as médias dos alunos. Então, a gente pede assim, ó, usuário, insira a sua primeira nota. 8. Insira a segunda nota. 2. Qual vai ser a média? Então a gente vai criar um programa a partir do que o usuário passar, tá bom? O último, para encerrar esse de hoje, a gente vai fazer uma revisão aqui, é a função de formatar. A função formate, que aí você vai passar o que você vai formatar. O que isso quer dizer? Essa função tem uma forma bem, hoje, mais simples que o Python criou para escrever, que é um jeito de você passar uma variável na hora de imprimir na tela. Então, por exemplo, eu quero imprimir o nome Eric, mas eu quero imprimir uma mensagem de boas-vindas também, né? Então eu posso botar assim, ó, imprima, então imprima na tela, eu quero imprimir uma mensagem para Eric, só que eu não sei quem é, porque é o input. Vamos supor que ele tenha botado outro nome, né, no input. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dizer olá, mais novo nome, né? Eu vou dar um enter aqui para vocês verem. Eu posso somar strings, porque quando eu boto esse mais aqui, uma string que é aqui, ó, olá, né? Mais o novo nome, está dizendo que ele está concatenando, ele está juntando duas strings. Então olha como vai ficar isso. Vou dar um enter. Ele imprimiu olá, Eric, né? Esse é um jeito de se escrever isso, mas tem um jeito mais pythônico de se escrever isso, e é importante saber, porque a gente vai usar muito isso também, que é usar uma formatação para esse print. Eu vou escrever a mesma coisa aqui, só que de um outro jeito. Ó, eu vou botar print. Eu vou, em vez de colocar o que eu quero que imprima logo de cara, eu vou colocar um F de format, de formatar. Depois do F eu vou colocar o que eu quero. Então eu vou botar aqui minhas aspas, eu vou botar olá, vírgula, né? Só que agora eu vou colocar, para formatar isso, eu vou inserir a variável que eu quero que imprima, só que dentro de chaves. Então eu vou botar aqui, ó, novo nome, e vou fechar o parênteses. Eu tenho que fechar aspas também. Tudo que a gente abre, a gente tem que fechar, que senão vai dar erro. O que eu estou fazendo aqui? Ele vai imprimir a mesma coisa, vocês vão ver, ó. Vocês viram que ele imprimiu o mesmo texto nas duas, mas são duas formas diferentes de escrever. Nessa primeira, a gente usou o mais para concatenar, para juntar duas strings. Então eu juntei uma string que eu coloquei aqui, olá, e eu coloquei o vírgula, o espaço e fechei, né? Sempre que você for trabalhar com uma string, textos, você tem que abrir e fechar aspas. Pode ser aspas duplas, pode ser aspas simples, né? Mas se você abre de um jeito, você tem que fechar do mesmo jeito. E eu concatenei as duas, imprimiu isso. Só que o jeito mais pythônico de se escrever isso é usando a função format, que você pode usar com F aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu coloquei o print, botei o F na frente para dizer, olha, eu estou formatando essa string que vai ser impressa. E aí eu escrevo a string inteira, só que colocando a variável dentro de chaves. Porque se eu quiser escrever coisas mais longas, usando o mais, ele vai ficar muito confuso e muito difícil de escrever. É mais prático você escrever desse jeito. Porque vamos supor que eu quisesse botar o meu nome
a idade e uma série de outras variáveis, né? Eu poderia simplesmente fazer assim, print f, olá, vou botar de novo, nome, é novo, né? Novo nome, vou fechar. Vou botar um ponto, não vou fechar aspas, eu quero escrever mais, vou botar assim, você tem idade, eu acho que a minha idade é 37, né? Eu acho que ainda é esse valor. Tanto, vou botar ali, tem idade, anos, interrogação, aí eu vou fechar e vou fechar. Peraí, aqui, vou fechar o parênteses. O que eu fiz aqui? Dizendo que eu estou formatando, eu posso botar várias variáveis dentro de uma mesma frase. Então eu posso dizer, olha, dentro dessa frase aqui eu botei novo nome, dentro dessa chave ali também. Vou imprimir. Ele dizendo assim, ó, olá, Eric, você tem 37 anos? O computador está me perguntando a partir das variáveis que já estão salvas na memória do computador aqui, né? Essas variáveis, esses pequenos boxes que tem um dado ali, enquanto eu estiver rodando o Python aqui, essa informação está guardada. Então, o novo nome vai ser sempre Eric, a não ser que eu diga que não é. A idade vai ser 37, a não ser que eu diga que não, né? Que eu mude isso. Então, essas variáveis são muito importantes a gente entender e também essas três funções, né? Podemos a partir daqui, fazer uma revisão e aí a gente conversar um pouco sobre o que vocês acharam, etc. Sim ou não? Que aí na semana que vem eu avanço um pouquinho mais, tá bom? Mostro o Visual Studio Code, etc. Beleza? Vocês não estão me respondendo, eu vou fazer uma revisão aqui então, tá? Beleza. Bom, porque é uma questão de treino, é uma questão de prática, porque é um outro idioma. Você está começando a falar a língua do computador, ou uma língua que o seu computador entende. É igual se você vai aprender inglês ou espanhol. Não tem muito o que fazer. É treinar, repetir e repetir. Eu estou fazendo aqui com vocês esse curso, essas explicações eu dei recentemente num curso da pós. E se você me perguntar alguma coisa muito específica, eu posso errar e vou errar, porque eu preciso ainda de mais prática, de mais tempo. Mas o que é importante é entender o seguinte, mais do que sair como programador e etc., é a gente saber as possibilidades que tem até para poder fazer trabalhos interdisciplinares, colaborativos, saber o que pedir para um programador, para uma equipe que possui programadores e etc., né? Então eu acho que a ideia aqui é isso, é entender como funciona, e quem tiver interesse a gente vai avançar. Eu tenho muito material, né, muitos livros e vídeos, etc. Então assim, a ideia de hoje e aí vocês me digam se a gente chegou lá, né? Entender um pouco o que é o Python, essa linguagem, por que ela é muito usada nas ciências humanas também. Tentar acompanhar um pouquinho ali, né, daquele script inicial, como é que se estrutura isso, mas isso não era para gravar na cabeça. Mas, sobretudo, hoje, o que eu queria era que a gente entendesse o que é uma variável no Python, porque ela vai ser a base de tudo que a gente vai fazer. Então, esse pequeno box que você atribui um valor, e esse valor atribuído ele pode ser de quatro formas. Os dados em Python pode ser de quatro formas. Pode ser uma string, que é um conjunto de caracteres. A gente vai trabalhar com isso semana que vem, ou seja, são os textos. Essa string, para caracterizar uma string, ela tem que vir entre aspas, duplas ou simples. Ou o outro tipo de dado, ele pode ser um dado de um número inteiro, 4, 8, menos 5, 100. Um número decimal, float, 3.8, 4.2.
E o outro tipo de dado que eu não trabalhei muito aqui hoje com vocês é o dado chamado de booleano, verdadeiro ou falso. A gente pode passar esses dados para o Python também e fazer esses testes, né? Como eu mostrei lá para vocês. 2 mais 2 é igual a 4? É diferente? É maior que? É menor que? Esses operadores booleanos vão apresentar esse dado para você. É verdadeiro ou falso, sempre em inglês. True ou false. Né? E ele sempre vai aparecer com a letra maiúscula. True com T maiúsculo e false com F maiúsculo. Então esses são os 4 dados do Python. E, além disso, eu falei das listas, mas a gente vai voltar nas listas semana que vem. Então, a gente pode criar listas de valores, né? Uma lista que é um conjunto de valores dentro de uma variável. E essa lista pode ser infinita, quantos dados você colocar. E ela também pode receber dados de diferentes tipos. Você pode fazer uma lista que reúna strings, floats e inteiros. E listas que recebem listas lá dentro também, né? E além disso, a gente viu 3 funções que já estavam aparecendo aqui, mas que elas são importantes de aprender. Print, que é para imprimir na tela. Input, que é para você inserir dados, o usuário inserir algum valor numa variável que você está pedindo, que o programa está pedindo. E a formatação para imprimir na tela. Então, a gente pode formatar um determinado string para imprimir, inserindo nessa string variáveis ali dentro para serem apresentadas na tela. Né? Esse era o conjunto que eu queria mostrar hoje para vocês, né? E eu espero que tenha chegado lá. E vocês me digam aí se funcionou, se esse modelo está indo, se está indo rápido demais ou se foi devagar demais. Eu preciso ter algum retorno de vocês para saber o que eu faço para a semana que vem, né? No meu caso, foi muita informação. Sem dúvida. Eu tô sentindo isso, que eu vou precisar mesmo colocar isso tudo em um papel para não me memorizar, mas pegar algumas coisas, porque o senhor fazendo aqui, mesmo que eu preste atenção, mas na minha cabeça mesmo é muita informação. Não, sem dúvida, eu concordo. Eu acho que assim é um choque inicial. Eu lembro exatamente do primeiro dia que eu sentei com o professor Leonardo Nascimento da UFBA, que já foi nosso colega da Unilab, que é coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais da UFBA, que eu faço parte. E eu entrei no laboratório muito ainda em função das minhas pesquisas com a hemeroteca digital, mas nunca tinha visto programação. Né? Sempre fui curioso, sempre gostei de computador, mas entrei muito tarde nisso também. Fui ter meu primeiro computador quando eu já estava no 3º período da faculdade, sim. Então eu fui ter computador em 2005, já no governo Lula, já com a Bolsa, era um programa, né? Era um programa do governo para pessoas de baixa renda comprarem computador. Eu não lembro o nome do programa, mas o meu primeiro computador foi assim, em 2005, um Positivo. E eu já estava no 3º período da faculdade. Eu lembro de ter que levar para digitar os trabalhos em Lan House e tal. Então eu comecei tarde, né? Às vezes eu vejo o pessoal das humanidades digitais falando assim de computadores nos anos 90 e tal. Eu comecei a mexer em computador depois do Orkut, assim, já. E eu lembro de sentar junto com o Leonardo e ele me mostrou um código em R que era para raspar, inclusive, umas revistas que a gente ia fazer um artigo. E eu lembro nitidamente de falar, cara, eu nunca vou aprender isso, eu não consigo entender nada do que está acontecendo. Mas ele executou o programa e eu vi o computador entrar no site das revistas, baixar os PDFs, salvar e organizar para a gente trabalhar. Falei, não, mas eu tenho que aprender isso. Então também foi uma coisa muito, assim, um choque inicial eu tive. E não mexi com R, acabei indo para o Python e foi mesmo aprender um idioma e acabou virando um hobby, sabe? Também tem isso, assim. Eu gosto de mexer, é uma coisa que
que me distrai, eu faço outras coisas com isso, não só diretamente da pesquisa em história. Mas é uma coisa assim que requer tempo, claro, mas o que eu acho que no geral é importante a gente ter uma. Beleza, Sandra. Eu acho também que eu vou botar o vídeo, vocês vão rever, tentar executar essas coisas simples assim, das variáveis. E aqui é isso, é tentar ter noção do que é esse programa, do que é a programação, como funciona e as possibilidades que a gente pode ter. Sobretudo para trabalho em parceria com outras pessoas. Não quer dizer que todo mundo vai virar programador, né? Mas é muito importante entender o que dá para fazer com isso e o que pedir de um projeto, por exemplo, interdisciplinar, trabalhando com equipes da área da computação, etc. Então, eu acho que é isso. Para a semana que vem, eu vou deixar já um spoiler. Eu vou compartilhar outra aba com vocês só para mostrar. A ideia é que na semana que vem a gente trabalhe com strings, tá? Entendendo um pouco melhor o que são as strings. Deixa eu descer aqui para compartilhar direitinho com vocês. Então, semana que vem a ideia é... Eu vou falar sobre o Visual Studio Code também, tá? Na semana que vem. Então, tentem instalar. Quem não conseguir, eu vou tirar dúvida aqui, mas também vou tirar no Discord, porque a gente vai passar a fazer os códigos lá dentro, tá? Então, eu vou mostrar e explicar o que são as strings, que tipo de dado é esse. Vou usar os exemplos das músicas da Beyoncé, que são é um exemplo bem mais legal, né? Para como lidar com essas strings, manipular essas strings, tá? Isso tudo já está lá e a gente vai entrar nas listas e entender como elas funcionam e como lidar com as listas, tá bom? A gente vai fazer esses dois na semana que vem. Eu já acho que já é coisa o bastante, mas eu já tenho aqui coisas para o outro, que aí já são um pouquinho mais à frente, que são os controladores de fluxo e as iterações. Essa vai ser para outra aula, né? Porque eu não acho que a gente vai conseguir dar conta de tudo. Eu queria dar mais coisa com vocês aqui, mas eu acho que não vai dar tempo. Porque eu também não quero correr com esse conteúdo e atrapalhar mais do que ajudar, né? Então, semana que vem a gente vai ver strings e listas. E na outra, os controladores de fluxo e os loops para fazer. E aí eu vou mostrar uns exemplos de usar raspagens, etc. Alguns scripts já prontos para vocês poderem executar. Tá bom? Beleza, gente? Alguma dúvida? Por enquanto não, professor, pelo menos para mim. As dúvidas sempre vão acontecer na hora que a gente começar a fazer as coisas. Então, eu peço assim para vocês na semana que vem estarem com ele com o Python já instalado no computador, tentem abrir aí o PowerShell na hora para a gente mexer nas strings e nas listas, né, para a gente poder. E, obviamente, quem instalar o Visual Studio Code, melhor ainda, né? As dúvidas vão surgir na prática mesmo, ainda surgem para mim, nesse caso as dúvidas também, além de tirar lá no Discord, podem procurar no Google, né? Uma dúvida: o terminal não pode ser direto o programa do Python? O idle, você diz, Daiane? Pode ser sim. Dá para... Na verdade, existem várias IDEs, né? Que são essas interfaces ali de codificação. O Visual Studio Code é um que eu uso por conta das extensões que ele tem e da integração com o GitHub. Eu falo disso semana que vem. E o idle é o que já vem com o Python. Quem instalou no Windows tem lá a opção instalar o idle também, né? É o que o vídeo diz lá para instalar e pode executar, pode usar ele. Como eu uso o Linux aqui, eu não tenho o idle aqui. Deixa eu procurar. Eu não tenho ele instalado porque eu costumo usar ou o terminal direto ou o Visual Studio Code, mas você tem muitos programas para você rodar, como o Atom, o Sublime, o PyCharm, tem um monte que fazem a função do idle também ou do terminal. Eu quis mostrar hoje o terminal por achar que é
é o mais bruto ali e executar direto no computador. Mas semana que vem eu vou usar o Visual Studio Code. Ele é um pouquinho mais pesado, muito mais pesado que o Idle, mas ele é mais leve, por exemplo, do que outros, como o PyCharm. E a vantagem do Visual Studio Code é que ele tem muitas extensões que facilitam a nossa vida. Eu vou mostrar as que eu uso para quem quiser colocar, para quem quiser instalar também, né? Beleza, gente? Não se assustem muito, não fiquem traumatizados. Eu sei que isso é difícil e causa um momento inicial assim de gente, o que eu estou fazendo aqui, mas a gente vai avançar, tá bom? Eu vou tentar na semana que vem fazer uma recapitulação e a gente entra strings e listas e vê como é que fica, e na outra a gente vai avançando para tentar, inclusive, executar algumas questões, né? Alguns programas. Tá bom, gente? Mais alguma coisa? Pelo menos para mim não, professor. Beleza. Não vou cobrar de vocês assim que trabalhem ao longo da semana nisso, mas seria ideal que vocês dessem uma fuxicada, mexessem. Não tem problema nenhum mexer no Python e alterar coisas, né? Até porque é para isso mesmo, senão a gente não consegue aprender. Tá bom? Ok, gente? Podemos encerrar por aqui então hoje, encerrar a gravação. Eu vou me esforçar para colocar isso no YouTube o mais rápido possível, tá? E ver se ficou boa essa gravação, tá bom? Então eu vou encerrando a gravação por aqui, valeu. Eu achei que foi bom, é um desafio sempre muito grande dar esse tipo de aula, ainda mais num curso de história, então eu agradeço também a presença, a paciência e o empenho de vocês, tá? E espero que a gente consiga chegar longe nesse curso, tá bom? Vou encerrar aqui, boa noite, mas a gente pode conversar um pouquinho depois, especialmente quem queria falar comigo.